Fala galerinha, boa noite. Estamos iniciando mais um São Fatos e o papo hoje vai ser sobre a mulherada na advocacia. Meu irmão, vamos ver aí como é que tá o papel da mulherada, como é que a OAB está trabalhando, né, com as mulheres, né? A gente sabe que às vezes existem conflitos de carreira e que as mulheres às vezes não são tão prestigiadas e tal. Então a gente vai conversar sobre isso, vai ver se isso está acontecendo na OAB, se não está acontecendo, quais são as políticas que estão sendo feitas em prol da mulherada, beleza? E aí, para isso, eu estou recebendo aqui, para esse papo, né, a advogada, presidente da Comissão da Mulher na OAB, né, no Conselho Federal da OAB, a Cristiane Damasceno. Obrigado por você estar aqui para bater esse papo, para poder trocar uma ideia sobre um tema que é tão importante. Muito importante, eu que agradeço. Gente, é porque assim, né, eu furei com ele várias vezes. E aí, né, mas a gente conseguiu, assim, alinhar as agendas, porque o mês de março é muito complicado pra gente, muito evento, e a gente fez o maior evento da advocacia feminina no mês de março, então eu não dei conta de comparecer, né, na verdade. Mas hoje a gente está aqui pra gente falar desse assunto que é importante, porque nós, mulheres, hoje somos 52% da população. Muita. Cara, na verdade, vocês definiriam tudo, tá? Se houvesse uma união maior entre vocês. Aí, eu preciso começar dizendo o seguinte. Nós, diferente dos homens, vivemos num espaço privado por muito tempo. Uhum. Então, vocês já desenvolveram um senso de sociedade, de coletividade, desde crianças muito antes que nós, né? Então, nós passamos longos períodos tendo a nossa vida relegada à proteção familiar, que esse era o papel que nos foi incumbido. Então, quando as pessoas falam, as mulheres não são unidas e os homens são. Claro, porque desde quando os homens foram gerados, eles receberam, desde a barriga da mãe, o senso e a responsabilidade da coletividade. Nós, mulheres, não. Então, a gente vem para poder ocupar espaços numa luta verdadeira mesmo, né? Então, muitas de nós vão ficando pelo caminho. Quando a gente encontra mulheres que são utilizadas como instrumentos para poder nos tirar daqueles espaços, infelizmente, você tem que afastar essas pessoas para a gente poder passar e ter uma representatividade maior. Então, não é questão de que nós não nos unimos. Não tem uma união. A questão hoje, um dos trabalhos que eu mais faço é desenvolver esse senso de coletividade. Então, as pessoas me perguntam muito assim, mas não é você que está falando nesse evento? Eu falo, não. Aquela pessoa ali me representa também. Então, eu não ocupo um espaço sozinha, né? Eu represento 730 mil advogadas hoje no Brasil. Então, se eu tenho uma mulher preta, indígena, amarela, roxa, naquele lugar, eu acredito que eu estou bem representada, não necessariamente a Cristiane precisa estar sentada ali. Então, é esse espírito que nós estamos começando a ensinar, porque às vezes a gente não quer ocupar o lugar mesmo, né? Falar, não, olha, eu quero ficar em casa, eu quero ser mãe, eu quero cuidar dos meus filhos, tudo bem, mas eu posso contribuir cuidando dos filhos da que quer competir no sábado pela participar das ações comunitárias. Esse é o senso de coletividade que os homens já ganharam e nós precisamos ganhar. Porque hoje é que a nossa vida em sociedade ela é ampla, né? Então, hoje que a gente pode estar em todos os espaços, frequentar qualquer ambiente. Então, vamos lá para a década de 60. As mulheres não podiam andar em bares, por exemplo. Onde que você fazia todos os acordos de cavalheiros? Era nessas casas que se uniam homens para poder beber. As mulheres não podiam entrar nesses lugares. Então, como é que a mulher na década de 60, 40, 50, 70, até na década de 80, iria fazer política, por exemplo? Iria desenvolver o senso de coletividade se ela não entrava no espaço que eram essas casas feitas só para cavalheiros. É por isso. Aí se a gente for pegar além disso, se a gente pega, por exemplo, lá em casa nós somos 4, 2 homens, 2 mulheres, né? Era de praxe a minha mãe deixar eu e meu irmão o dia inteiro na rua jogando bola, jogando bete, jogando, sabe? Mãe, vou pra casa do amiguinho, vou pra casa do Adriano. Passava a tarde na casa do vizinho, né? Quando era com as minhas irmãs, brinca aqui em casa. As bonecas estão ali. Então, realmente, você pega... A gente tinha aquele contato externo que fazia a gente ter um traquejo,
sei lá... criar uma senso. proteção natural, senso de coletividade. Cara, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu nasci na década de 80, né? Eu tenho uma irmã, sou eu e ela. E meu pai e minha mãe, né? Além de assim, nós sermos muito religiosos, então, assim, meu pai tinha um senso de proteção com a gente, sim, enorme. Então, você podia brincar, né? Então, por exemplo, ele tinha rede de vôlei lá dentro da área de casa. Você jogava queimada quando ele podia estar sentado lá no meio-fio assistindo, né? E aí eu pensava comigo, mas gente, eu tô aqui na frente de casa, a janela é bem ali. É só ele colocar a cara na janela que ele vai ver. Eu, enquanto criança, eu já tinha essa incompreensão dentro de mim. A minha irmã aceitava bem. Mas eu não aceitava, né? Então eu falava assim, não sei pra que essa besteira. É mais velha ou mais nova? É mais nova. Então eu descia com os meninos, quando ele piscava, eu estava dentro dos bueiros, descendo nas enxurradas até as ruas lá de baixo, né? E eu pensava, por que os meninos podem e eu também não posso descer? Então, muitas de nós já tínhamos essa incompreensão de ocupação de espaços, mas a gente não sabia se expressar, a gente estava na década de 80, né? Que ainda persistia todo esse cuidado, né? Na verdade, ele persiste até hoje. Minha mãe até me ligou, vou contar uma coisa engraçada para quem está ouvindo a gente. Ela me ligou para falar assim, olha, ela me ligou hoje, eu quero te dizer o seguinte, eu preciso que você me coloque aí no seu celular para saber onde você está. Porque assim, eu não quero invadir a sua privacidade, mas eu estou preocupada. Porque eu vi no jornal hoje que eles estão matando os advogados e advogadas, eu estou preocupada por onde você anda. Aí eu falei, mãe de Deus, como se eu andasse. Ela, não, mas eu quero. E antes de eu entrar aqui, ela ligou de novo para ressaltar porque eu não tinha colocado ela ainda. Então, você vê como que é a cabeça e a questão da proteção. E falar, mas como que você quer isso? Você é uma mulher. Ela fala isso para mim, né? Porque isso tem tudo a ver com a questão do costume e do local onde ela foi criada também. Cara, mas eu confesso que eu tenho algumas noias. E não é só eu, minha esposa também. Por exemplo, essa questão do localizador a gente tem no nosso celular. Tanto eu quanto ela, quanto com os nossos filhos. Nós temos dois rapazes, né? Dois rapazes. Um de 15 e um de 5. Mas a gente tem. O de 5 não tem celular ainda, tá, gente? Não sou louco. Mas o de 15, né? Não tem jeito. Então a gente tem ali, justamente pra, tipo... E a gente ainda tem um hábito, tipo, amor, tô saindo aqui do estúdio. Amor, tô saindo do trabalho. Já cheguei em casa. Se isso é normalizado dentro da cultura familiar, eu não vejo qual é o problema do cuidado, né? Uhum. Agora, o que a gente percebe é que esse cuidado, ele é mais direcionado para as mulheres. E tem outra coisa também que eu explico muito para as mulheres, né? Eu, por exemplo, sou muito dessa vertente. Eu não acho que a gente tem que instalar uma guerra definitiva contra os homens. A briga é contra a violência. Uhum. Então, assim, a gente não pode admitir a violência, e isso serve tanto para homens quanto para mulheres, porque as pesquisas mostram que quando as mulheres, em países que as mulheres passam por processos de violência mais corriqueiros e os números são maiores, o país é subdesenvolvido e a economia não cresce. Por quê? Porque nós temos características que os homens não têm, assim como os homens têm características que nós não temos. Então, o trabalho nosso ele tem que ser complementar. Então, hoje, por exemplo, eu estava numa reunião, achei muito engraçado um homem falar isso. Nós estávamos comentando sobre política, cargo, ele falou assim, olha, eu até gostaria de ocupar esse cargo que você está me falando, mas eu não me acho tão competente quanto a fulana de tal, que era uma mulher. E eu olhei para aquela fala dele, e é isso que a gente espera dos homens. Como você falaria para outro homem, ó, tem um cara aqui que é mega competente, está 10 anos na empresa, entende tudo. Eu acho que ele tem condição de ocupar esse cargo mais do que eu. E o que a gente percebe é que os homens não são assim. Eles boicotam. Eu costumo dizer o seguinte, que nós subimos pela escada 50 andares até chegar no topo. Cheia de sacolinhas. Os filhos, a nossa geração de 40 anos é a geração sanduíche, os pais, os tios, é o trabalho doméstico, é você ser magra, ir pra academia, é você ser nova, é você ter doutorado. Quer dizer, existe uma lista de obrigações que a mulher, para ser perfeita e se enquadrar na sociedade, tem que obedecer. E eu falo que são tijolinhos que a gente coloca em saquinho. O homem aperta o botão do elevador e sobe até o 50º andar. O que nós estamos pedindo? É a gente ter a chance de apertar esse elevador e subir por ele também. Entendeu? Uhum. Então, quando a gente fala em combate da violência, isso não é mimimi. Então, quando você fala de combate ao assédio sexual, o moral, a violência política, eu falo para você hoje, eu escuto, gente, de N mulheres que gostariam de estar na política. Mas por que não estão? Porque já viram outras passar por um processo de violência severo. Ah, Cristiane, com os homens são assim, negativo, conosco tem um plus. Atingem a nossa honra.
Porque dizer que um homem tem uma relação extraconjugal, para ele é ótimo, para a mulher ela ganha adjetivos pejorativos. Aquilo acaba com a família, acaba com a reputação dela, com os clientes, e é isso que fazem conosco para nos tirar do circuito. Então, quando a gente fala que a violência precisa ser combatida por todos, é isso? É porque, senão, o país não vai crescer. A gente percebe que as pesquisas também mostram que quando as mulheres são CEOs de grandes empresas, elas trabalham mais e o lucro da empresa cresce em 25%. Porque a nossa capacidade afetiva é bem maior, é mais desenvolvida. A gente lembra do aniversário, a gente gosta de fazer o mural dos sonhos lá dentro do nosso ambiente de trabalho, colocar o aniversário de todo mundo. A gente quer fazer uma confraternização diferenciada. Nós temos essa preocupação porque o nosso lado emocional ele é bem desenvolvido e acolhedor mesmo. Isso não é um defeito, é tanto uma qualidade que existem empresas internacionais, né, que produzem, né, por exemplo, Durex e pequenas coisinhas para se colocar no ambiente que hoje ela só contrata com diversidade, porque hoje ela é a maior empresa do mundo. Por quê? Porque as pessoas, quando você abre a diversidade, você abre a oportunidade de uma necessidade que não era conhecida por aquelas pessoas que estavam comandando aquele lugar. Então, quando você deixa a mulher entrar, você ganha nisso. A gente sabe qual é a utilidade de ter um gancho de bolsa quando a gente chega num lugar. O homem não tem essa necessidade de pensar nisso, porque ele não anda com bolsa, ele anda com uma carteira, né? Uma carteira e olhe lá. Então, quando você abre o espaço para a mulher, aí você fala, mas tem que competir igual. Calma lá, a gente fica grávida, o homem não, né? Então, assim, outra coisa que nós estamos discutindo muito é essa licença parental, porque às vezes o homem fala, poxa, eu posso ficar 6 meses em casa com a criança? Então, essa liberdade, ela precisa ser dada para os pais da criança e não ser só uma incumbência da mulher, porque às vezes ela tem mais desenvolvimento profissional que ele, né? Então, o que nós estamos pedindo não é ocupar um espaço, que eu acredito que sim, na sociedade existe um espaço masculino e outro feminino. Não estou dizendo que as mulheres não podem ocupar todos os espaços e os homens também, mas eu acho também que a gente não pode passar, nós mulheres, por um processo de masculinização. Porque a nossa energia masculina aumenta demais, você começa a não aguentar. Já prestou atenção? Então, as mulheres de 40 anos, da minha idade, estão estafadas. Você sabe por quê? Porque estão tomando um trabalho que não é delas. Não é que a gente não tenha a capacidade de liderar. Não, mas deixa o seu companheiro fazer o papel dele. De prover, sim, ele pode ganhar mais, que ele pode ter 5 empregos, ótimo que ele tenha. Você sabe por que a gente menstrua, vocês não? Isso faz a nossa oscilação de humor ser mais intensa, 15 dias do mês. Nós temos essa oscilação, então eu conheço várias mulheres que bloqueiam isso. E a ciência tem mostrado até que ponto que isso é bom para a mulher verdadeiramente. Mas isso que você fala. o bloqueio, né? Então isso às vezes pode gerar problema para você gerar, né? Aí daqui a pouco você é infértil e você é culpada por isso. Então o que a gente precisa é da compreensão das nossas peculiaridades. É isso que a gente precisa. Gente, uma mãe que tem filho, eu não tenho filhos, viu, gente? Mas eu tenho sobrinhas. Assim, eu tava em casa com a minha irmã, minha sobrinha de 8 meses, ela não para um segundo. Você não dá conta de fazer nada enquanto eles não estão dormindo. Aí como é que você exige dessa mulher que ela produza 100%, que ela dê conta da criança? Não tem jeito, isso chega a ser desumano, por isso que as pesquisas mostram também que nós nos deprimimos mais. Mas eu tô falando demais, gente, eu falo muito mesmo. Não, mas eu quero que você fale mesmo, a convidada que é você, não sou eu. Mas a gente vai continuar logo depois da nossa vinheta, né? Soltar aqui os patrocinadores para eles serem prestigiados também. Solta a vinheta, Arizão. Café Fino Sabor, o nosso outro apoiador aqui, que você já conhece, né? Um cafezinho que desce suave, grão 100% arábico, torra média. E aí você encontra eles no Vista Shop, lá em Águas Claras, tá? Vai lá, aprova, toma um cafezinho e adquire o seu também para você fazer na sua casa, como você bem quiser. Beleza? Se não, Didi, moro longe de Águas Claras. Chama eles no WhatsApp, que daí vai chegar no conforto da sua casa o café. E, cara, eles têm uma variedade de café lá sensacional. Beleza? E o nosso último apoiador aqui, a All Eclipse Oficial, tá? O site deles está aí na tela, né? E você pode acessar
e usar o nosso cupom de desconto, Jogo da Velha São Fatos 10, que aí você vai ter desconto lá de 10% em todas as camisetas, beleza? Uma camiseta com 100% algodão e fio 30.1, que traz muito mais maciez, durabilidade e conforto, beleza? Vambora, Cris, vamos voltar aqui pro nosso papo aqui. Vamos lá. Cara, você estava falando aí da questão parental, né, que foi um ponto que você entrou. E eu tiro muito pelo meu último filho com a minha esposa. Eu falo, nosso, vamos achar que é com a Cris, né? Do jeito que o povo é. O meu último filho, né? E, cara, a minha esposa é funcionária pública do GDF, que eu já vejo que tem um benefício, porque você tem a licença maternidade de 6 meses, que a gente sabe que não é em todos os lugares que você tem essa licença. Como nós estávamos já nos preparando, que a gente fez assim, vamos ter o filho ano que vem. Então, beleza, vamos se preparar para o ano que vem. Tá certo que ela pulou 6 meses de antecedência aí, mas a gente chegou e falou assim, cara, você tem licença prêmio, que está acumulada, e você vai ter suas férias. Então, vamos acumular tudo para o período da licença ali, maternidade. E aí ela teve o benefício de ficar 8 meses em casa com meu filho, que foi uma puta diferença. Total. A gente viu a diferença, assim, crucial, assim, até na segurança dele quando ela voltou pro trabalho. Porque não foi aquela coisa traumática, assim, foi mais pra ela. Ela sentiu a diferença, né? E eu fiquei com ele ainda em casa, né? Tipo, fazia algumas coisinhas, porque ele ainda não tinha escola, né? Ainda era pequenininho. Então, minha sogra apoiou a gente muito, até hoje apoia demais, né? Então, por exemplo, geralmente eu ficava com ele de manhã, à tarde deixava com a minha sogra para eu poder ir fazer minhas coisas. Então, era assim o dia todo. Então, eu acabei sendo este pai que ficou com o filho, dando esse apoio. E eu sei a diferença que isso foi na vidinha dele, né? De certo modo, hoje ela se sente um pouco enciumada, porque o moleque ficou também, de certo modo, mais grudado comigo, né? Porque, tipo, foi um bom tempo que eu fiquei ali com ele de manhã inteiro e tal. Então, hoje ele sente aquela falta, assim... esses dias ela até viu um vídeo no Instagram que ela foi e falou assim, cara, igualzinho aqui em casa. De tipo assim, o papai vai trabalhar. A mamãe vai trabalhar. Tá. Ela fala, tá vendo? Isso aí foi porque você... E aí acontece, por exemplo, sexta-feira, né? É padrão. Sexta-feira, à tarde, eu fico com ele. O que ela não consegue. Né? Claro. Também é pra dar um descanso pra minha sogra, né, coitada? Claro, Porque ela já fica com o moleque à tarde, todas as tardes, de segunda a quinta. Aí, na sexta, eu falo, não, descansa aí, eu fico com ele na sexta. Então, eu me organizo pra eu ter minha sexta à tarde livre. Claro. Pra eu poder ficar com ele. A gente sabe que essa não é a grande realidade da maioria. Não, e assim, é uma coisa que os homens precisam aprender e as mulheres precisam deixar, né? Então, eu sempre falo isso para os meus clientes, inclusive, o filho é de vocês, o filho não é da mãe. Então, quando foram planejar ou não, o risco estava ali, todo mundo assumiu. Então, também seja adulto para você assumir aquela criança. Então, as pessoas, especialmente quando elas estão numa situação de litígio, elas deixam a criança ferida aparecer e começam a briga judicial ignorando uma criança real, que são os filhos que estão ali. E, assim, os processos viram uma loucura. As pessoas perdem a capacidade de compreender, de ceder, né? Porque você está lidando com uma criança de 5, de 7 anos, por exemplo. Mas os adultos também são crianças. Na verdade, a gente está lidando com crianças feridas, com traumas, num processo que é judicial, que é matéria do direito, é jurídico, que o juiz não está nem preparado para enxergar esse tipo de coisa, né? Então, isso é um ponto que eu participo de um grupo do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que trabalha muito com essas pautas de gênero, que eu bato muito para que as escolas da magistratura e da advocacia, a gente já faz isso, obviamente, para que os homens passem por esses cursos. Espera lá, você tem que entender qual que é o seu papel, meu querido. E deixe mulher... mas eu não sei se ele está fazendo direito. O problema dele, ele é o pai. Então, se ele é o pai e acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é a mesma que a sua.
E os homens precisam assumir isso, porque é verdade. Às vezes as mulheres não se separam porque vai ser pior, porque é aí que ele não vai colaborar de jeito nenhum. Nem no sábado de manhã, quando ela tem que fazer uma unha, ele ficar monitorando a criança dormindo, porque é o que acontece na maioria dos lares. Então, os homens também precisam ocupar um papel dentro de casa, que é o papel deles, que é o papel de mantenedor, é o papel da proteção, é o papel de dividir as tarefas, não é colaborar e ajudar. Eu falo muito isso para as mães. Espera lá, ele está me ajudando? Não. Essa tarefa não é só sua, essa tarefa é de vocês dois. Então, os homens têm que entrar nesse papel. Ou então não tenha filhos. Não se relacione para você não ter esse perigo. Agora, a partir do momento que você tem, seja adulto. Porque eu tenho uma coisa que minha psicóloga fala muito para mim, que é o seguinte: a gente pode ter histórias de vida super traumáticas, um passado difícil, mas quem vai decidir se você vai continuar daquele jeito ou não é você. Porque a partir dos 18 anos você é um adulto, você decide como é que você vai tratar aqueles traumas que você teve. Então não adianta a gente também pegar o nosso passado para poder justificar a nossa postura do presente. Se você não quer se cuidar, Cristiane, mas eu não tenho dinheiro. Meu filho, tem um monte de podcast por aí, tem um monte de vídeo no YouTube para a gente poder ajudar, tem um monte de livro que você pode baixar quando você quer e você tem a autoconsciência de melhorar e evoluir, você vai fazer. Agora, você não pode empurrar para as mulheres esse dever, porque nessa geração nossa dos 40 anos, a gente ainda tem um outro ponto, né? Que são os pais, os tios da gente, muitas vezes, os parentes laterais, que ficam para a mulher ser responsável. Presta atenção. É a sogra que cai lá, é o sogro, é um irmão que está doente do marido, fora a família dela. Aí, gente, eu quero fazer a seguinte pergunta: quem dá conta disso tudo, de ser magra, de você andar bonita, de você ir para academia, de você fazer doutorado, cuidar de 30 pessoas idosas, mais os filhos e o marido? Não existe essa pessoa. Então, é desse limite que nós, mulheres, estamos falando. Então, quando a gente vai ocupar espaço de poder, e eu falo muito isso para os homens, gente, vocês saem e colocam um terno. A gente vai viajar. As mulheres que estão me ouvindo aqui vão te concordar comigo que vira aquele drama na nossa vida. Por quê? Porque não é só colocar um terno dentro da mala. É a saia, é a blusa, é o cinto, é o brinco, é o anel, é o óculos, é a bolsa. E olha que eu vou dizer para vocês, viu, mulheres? Eu fiz curso para ser econômica. Usar uma coisa várias vezes numa viagem. Viagem de férias que eu me dou o luxo de levar tudo que eu quero usar porque eu tô querendo. Mas normalmente eu não sou assim. Mas pra gente é muito mais trabalhoso. Não é só levantar da cama e ir pro aeroporto. É dar aquela armada no cabelo que você vai chegar direto pra reunião. É passar muitas vezes no banheiro do aeroporto, dar aquela maquiada. Então os espaços, eles precisam se adaptar à nossa realidade. Pra mim, um banheiro que não tem gancho pode mandar fechar o lugar. Um banheiro que não tem um absorvente, gente, é impossível uma coisa dessa. É um banheiro feminino? E são essas coisas que nós precisamos nos espaços. É chegar nos espaços e você ter uma brinquedoteca decente para você tirar a criança da escola e participar daquele curso, deixando a criança ali brincando, com brincadeira pedagógica no lugar. É quando você está grávida, você não perder o seu cargo de chefia ou voltar da licença maternidade e ser demitida. Porque quem vai passar a gerar? Eu estava escutando esses dias uma coisa na CNN, eles fazendo uma reportagem sobre o Japão, como que eles estão envelhecidos. Eles não têm gente mais para ser motorista, sabia dessa? Não é só o Japão, a China também está indo para o mesmo... Claro! Você está entendendo? Porque, os países orientais, né? Mas assim, a complexidade hoje de se ter relações e se ter filhos para nós, mulheres, já presta atenção que a geração de 1980, quantos são os colegas nossos que nós lembramos que tem 3 filhos? Eu me lembro de uma, que é minha prima, que teve 4. Agora, assim, na minha volta, eu não me lembro de pessoas que tiveram 3. É 2, é 1, é 2, é 1. Desses nós nos lembramos. Você sabe por quê? Porque as mulheres começaram a ficar o quê? Sobrecarregadas. E hoje a gente pode falar... Eu lembro de 3 também. É pouca gente. E aí, se você lembrar de gente que casou... E 3 que eu falo assim, que teve 3 filhos. Parou no 3º. 4, por exemplo, eu só conheço a minha prima, sinceramente, só. Não conheço mais nenhuma pessoa que tem 4 filhos hoje. E se você pega a gente que casou há 10 anos atrás, que já é uma geração mais nova, você vai ver que às vezes não tem, ou tem 1. E é isso que está acontecendo lá também. Mas sabe por quê? Porque as mulheres ganharam uma outra consciência. Hoje a gente pode falar isso aqui num podcast.
Entendeu? Então, assim, hoje as mulheres ficam pensando, será que eu vou ter filho? Se eu tiver filho, eu não vou fazer doutorado. Se eu tiver filho, eu não vou fazer aquela viagem dos meus sonhos. Porque é óbvio que criança limita. Para mim, os filhos são bênção do Senhor. Eles são uma herança de Deus, na minha cabeça. Se você quer ter, os tenha. Mas tenha consciência que os 2 primeiros anos é dedicação absoluta à rotina daquela criança. E não pode ser uma tarefa da mulher. Gente, ela tem que estar desonerada. Ela tem que estar desonerada para ir trabalhar com tranquilidade. Tem que estar desonerada para ir fazer a unha sim, do mesmo jeito que você gosta de ir pro futebol. Né? Então, assim, e depois tem uma coisa que eu vou abrir um parênteses aqui para falar. Os homens falam assim, mas é porque as mulheres são muito dispostas para fazer sexo. Vamos trocar de corpo um dia para vocês verem como é que é? Se você desonera a sua mulher, você pode ter certeza que o apetite sexual dela vai estar em dia. Agora, pega uma pessoa sobrecarregada, que levantou 5 horas, fez a lancheira dos meninos, arrumou os meninos, acordou, deu café, se arrumou, levou os meninos para a escola, trabalhou o dia inteiro, volta com a prole para casa, faz as tarefas de casa. Aí você quer que ela esteja lá pendurada no lustre? É óbvio que não. Não tem a mínima condição. Então você tem que entender isso também. Então você quer uma pessoa disponível? Desonere as suas mulheres. Levante você às 5 horas da manhã. Acorde as crianças, dê café para elas. Deixa a rainha da sua casa, que é mesmo, acordar plena, tomar o banho tranquila, se sentar na mesa e trabalhar sem precisar levar as crianças na escola. Você sabe por quê? A minha psicóloga disse outra coisa, que ela é maravilhosa, gente. Ela disse o seguinte, que a gente tem que escolher a nossa roupa no dia anterior. Sabe por quê? Todo tipo de decisão que a gente começa o dia, como escolher uma roupa, demanda, às vezes, 30% da nossa energia do dia. Por que eu tô dando esse exemplo pra você? Imagina arrumar 2 crianças pequenas pra ir pra escola. Por isso que eu não tomo esse tipo de decisão, tá vendo, Alisão? Por isso que eu enfio a mão no guarda-roupa e pego a primeira roupa que aparecer. É isso! Aí você pega uma mulher que já começa de manhã gastando 70% da energia dela, ela vai operar o resto do dia fora do limite, ela vai chegar em casa cansada, óbvio, querendo deitar, tomar um banho e dormir, porque tem que dar jantar para 2 crianças ainda. Então, homens, vamos lá, sai do sofá, larga essa coisa pra lá, tenha postura, se posicione como homem de verdade, assuma o seu papel dentro do relacionamento. E isso não significa que você vai humilhar, você sabe por quê? Porque a Bíblia fala muito que o homem tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Vocês têm noção do que é isso? Isso é ter um amor ilimitado, homens. É você fazer tudo por ela e mais um pouco. É você acordar às 5, é você deixar a casa toda arrumada, é você pegar o carro dela e colocar gasolina, é você se preocupar com as finanças de casa e ir lá arrumar 10 empregos se precisar, é você apoiar quando ela quiser fazer o doutorado e tomar conta da vida familiar para ela se desenvolver. É isso que é amar. Então as pessoas confundem muito o que a Bíblia traz, porque quando traz a coisa da submissão, começa com aquela... Mas, gente, o papel do homem dentro dessa relação, ele é infinitamente mais difícil, porque amar, o amor é paciente, o amor ele não é orgulhoso, o amor perdoa tudo. Então, você amar no mesmo padrão do que é colocado ali, é assim, é aquele amor que é infinito. E é desse amor que nós estamos precisando que os homens tenham pelas mulheres. Você sabe por quê? Porque se tivessem esse amor, a gente não estaria falando aqui de violência. Porque quando você ama, você não tem coragem de levantar a voz, de xingar, de não deixá-la progredir, de achar que você é melhor que ela e você começar com aquela violência psicológica de diminuí-la para ela poder não prosseguir. Você vai ser o primeiro apoiador, você vai ser a pessoa que vai estar lá de madrugada com ela acordando, levando uma água enquanto ela está estudando. Isso é amar. Então, nada disso nós precisaríamos falar se os homens exercessem o papel que é deles, que é o papel de amar a esposa assim como Cristo ama a igreja, né? Que é de uma forma infinita. Cara, e é bom você trazer esse lado, porque geralmente as pessoas só trazem o lado porque a mulher tem que ser submissa, que a igreja fala, mas vamos lá, gente, a submissão que é falada também lá, não é a submissão de abaixa a cabeça e você vai fazer tudo que eu mando, não é essa. Nunca foi. Nunca foi.
Nunca foi. Tá. E as pessoas traduzem esse discurso muito errado, sobrecarregando mais ainda as mulheres no sentido de dizer, se rebele. Porque não, existe um papel que é dele sim, não é meu. Eu sou divorciada, mas isso eu tenho que falar do meu ex-marido. Eu, na minha casa, fazia absolutamente nada. Eu não sei passar roupa, gente. Quem fazia era ele, porque eu tinha 6 empregos. Eu não sabia o que ia comer dentro de casa, como é que era fazer compra, preço das coisas. Eu não sabia absolutamente nada disso. E não é por isso que ele se tornou menos homem. Você sabe o que é isso? Era o exercício do amor. E é disso que nós estamos falando. Para você andar em conjunto, você precisa ter o exercício de amor. Então, quando a gente fala em submissão, é você estar junto com o mesmo propósito. Como que você vai se relacionar com alguém? Entendam vocês se vocês não estão no mesmo propósito. Se um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. Porque amar é você acolher, é você proteger, é você não deixar a pessoa estar em risco, é você proporcionar o melhor para o outro. É disso que nós estamos falando. Então, a gente não pode subverter aquilo que está escrito, porque esse discurso me parece que ele nos enfraquece mais, porque coloca em nós mais um tijolinho pra gente carregar. Você tem que ser super forte. Você tem que ser a Xena, a Mulher Maravilha, tem que aguentar tudo. Ah, é? E a gente tá aí, as mulheres da minha idade, 40 anos, tomando Rivotril, Zopidem, porque estão sobrecarregadas, deprimidas, com excesso de atividades, porque nós estamos retirando a masculinidade dos homens, para poder dizer que nós somos, sim, feministas, que nós vamos dar conta de tudo. Para lá, eu não dou conta de tudo, não, eu dou conta de mim. E olhe lá, e da minha cachorra que tem 14 anos. Eu falo isso pra minha mãe. Não conta comigo pra fazer nada dentro de casa que eu não dou conta. Meu negócio é sair pro meu escritório pra trabalhar, tá? Eu tenho as pessoas que me ajudam com a minha cachorra, porque já é idosa. Não dou conta também. Eu não dou conta de tudo. Hoje, isso é uma dinâmica que eu apliquei pra minha vida. Por quê? Porque a Cristiane estava perdendo os cabelos todos, literalmente, o cabelo com uma queda horrorosa. Perdi, assim, 10 quilos absurdamente. Por quê? Porque, não, você pode tudo. Não, eu não posso tudo. Existe um limite. E esse limite já é a parte que o homem precisa exercer o papel efetivamente que é dele. E isso não me impediu de ir no ponto mais alto da minha carreira. Isso não me impediu de ser uma das advogadas mais reconhecidas do Brasil, né? E na América do Sul. Isso não me impediu de ser a maior professora de Direito Penal do Distrito Federal. Isso não me impediu de nada. Eu sou tudo isso. E tudo mais que ainda eu estou programando para a minha vida. Dizer que eu sou uma pessoa independente, mas que dentro de um relacionamento existe um papel que é do meu companheiro, que ele não é meu. E desculpa, gente, este papel eu não exerço e não faço, porque senão isso vai me sobrecarregar. Cara, e é exatamente o que você falou. Esses dias eu vi um padre falando exatamente esse ponto que você colocou aqui na mesa. De que as mulheres estão tirando a masculinidade dos homens. E aí você tem cada vez homens que fazem muito menos, justamente porque estão ficando... Eu não vou usar o termo que ele falou aqui, cara. Mas você já entendeu, né? Você já ouviu também, né? Não é possível. Tá aí rodando na rede aí. E, cara, eu acho que é isso, sabe? É você realmente... Cara, a minha esposa, ela tem uma mania, às vezes, e eu fico olhando assim, às vezes eu até abaixo a cabeça, fico assim... Na hora que ela vai abrir o pote, essas coisas, às vezes ela... vou falar, o filho vai descobrir agora. Às vezes ela já abriu. Aí ela pega, fecha de novo, aí vira. Eduardo, abre aqui pra mamãe. Aí ele vai lá, abre. Aí ela, obrigado, filho. É isso. Aí ele, sabe, fica aquela coisa... É isso. Cara, é um gesto tão besta que eu vejo ela fazer. Às vezes eu tô ali no computador trabalhando, aí ela olha assim, e eu do lado, né? Tipo, porque a cozinha é aberta, então ela podia chegar... Não, ela faz questão de chamar ele, entendeu? É claro, porque é assim... Porque tá criando ele. É óbvio, assim. Quando eu vejo determinadas... Hoje eu fui almoçar com umas pessoas e aí a conta chegou, né? E aí as mulheres da mesa ficaram todas olhando pra mim. Falei, não, gente, não olha pra mim, não. A gente tem um homem aqui na mesa, eu não vou pagar. As pessoas acham isso um absurdo quando eu falo. Ele falou, não, eu faço questão de pagar a conta. E eu já vi muitas mulheres falando, não, eu quero pagar minha parte, tudo bem, amor. Se você quer pagar a sua parte, não tem problema absolutamente nenhum. Acho que a gente precisa ter essa liberdade. Agora, se ele quer fazer uma gentileza para mim,
Não sou eu, Cristiane, que vou falar que não. Então, é disso que nós estamos falando. Existe um papel. E isso não diminui a Cristiane em nada, tá? Porque a Cristiane vai para a Austrália sozinha, ela paga todas as contas dela, ela se sustenta. Mas agora, se eu estou numa mesa e a pessoa quer ser gentil comigo, aquilo não me deprecia. Eu te digo mais, a autoridade máxima na mesa, tá? Do almoço era eu, tá? E ninguém faltou com respeito, ninguém me diminui porque eu não paguei a conta do almoço. Pelo contrário, as pessoas reconhecem em mim duas coisas: a liderança e a feminilidade junto. Vocês estão entendendo? Isso tem atraído mais homens para o nosso movimento. Então, eu tenho muitos homens que falam, não, a melhor pessoa é a Cristiane, ela fala muito melhor, ela se expressa muito melhor, ela é muito mais competente que eu prefiro ela. Então, quando eu escuto isso, mulheres, isso é fruto de um trabalho que a gente vem desenvolvendo, que não é de exclusão, é de inclusão e posicionamento. É da gente incluir os homens nessa discussão, porque esse não é um problema só nosso. Eles são atores nessa discussão. E a gente posicionar. Então, assim, a gente precisa ter uma figura, realmente, dos homens hoje melhor posicionadas, sabe? De se posicionarem como homens mesmo, de se responsabilizarem, com 15 anos aprender a dar de ônibus, sim. Não é que as meninas não possam andar, mas criar um homem como respeitando as mulheres, sabe? Tendo amor, tendo limite, sim. E não transferir o problema dos pais para os filhos. Quer se separar, problema dos adultos. Agora, não transfira os seus problemas com o cônjuge para os filhos, eles não têm nada a ver com isso. Aquela criatura vai continuar sendo pai e a outra mãe pro resto da vida. Então, vamos ser maduros dentro desses processos também, para que os filhos não repitam os traumas que nós trouxemos, né? Então, eu acho que a gente precisa também ter esse tipo de discussão, porque a gente só vê os números da violência disparados, crescendo, crescendo, e as mulheres ficando sufocadas, não dando conta de seguir, porque vão adoecendo dentro desses espaços que são masculinizados, né? Então, e pegando o número aqui de violência... É alto, aqui no DF, alto. Não, eu não peguei nem o DF, eu peguei logo o Brasil... Que eu tá aqui, ó. Primeiro semestre de 2023. Registros de 34 mil casos de estupro no país. É isso. Aponta o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram registrados 34 mil casos, meninas e mulheres no Brasil, no primeiro semestre. Cara, no primeiro semestre de 2023. Isso é grave. Ou seja, a cada 8 minutos. Exatamente. Uma mulher passa por esse processo de violência sexual. Mas por quê? Porque... Não, e vamos lá, a gente está falando de violência sexual. A gente não está colocando ainda violência psicológica. A física, moral, política, né? Mas é porque as pessoas se sentem donas dos nossos corpos, né? Então, elas acham que está andando uma mulher sozinha de saia curta, que eu tenho o direito de chegar lá e falar, porque você está de saia curta, minha filha, você está querendo ser estuprada. Isso não existe. Gente, isso é questão cultural nossa. Você sabe que... Eu tive na Austrália, é muito engraçado, que a gente anda de transporte coletivo lá, e lá, quando o homem está do seu lado, ele encolhe as pernas para você ficar confortável, mulher, e você não se sentir ali, de algum modo, invadida. Então, você vê que é uma questão cultural, é diferente daqui, né? Que as pessoas entram num vagão e você tem que ter um vagão de mulheres, porque você fica sendo incomodada pelas pessoas que não têm esse limite. Então, antes de ensinar matemática para as pessoas, física, que nem todo mundo vai precisar disso para tudo, você tem que aprender, ensinar as crianças. A educação é um meio de você ensinar, primeiro, as meninas terem um emocional fortalecido. E os pais, homens, têm este papel de mostrar para a menina como é que ela tem que ser tratada. Nada mais e nada menos que isso. Você sabe por quê? Porque quando ela vai aprender e crescer dentro daquela atmosfera de amor, de cuidado, de respeito do pai, sendo tratada como ela deve ser, quando ela chegar na fase adulta, ela não vai aceitar menos que aquilo. Ela vai olhar para aquele ambiente tóxico e vai falar assim, pera lá, meu querido, meu pai nunca gritou comigo, quem é você para gritar? Porta da frente, serventia de casa. Os ciclos de violência com relação à mulher, eles se perpetuam, porque o povo fala, por que ela não sai? Você sabe por que ela não sai? Porque ela foi acostumada no ambiente daquele, lá dentro de casa. Ela via a violência ser normalizada ali, com o pai, a mãe, o avô, a tia, a avó. E ela cresceu com esse emocional fragilizado. Então, é claro que ela vai procurar... Isso, a psicologia explica muito bem. Então, mas aí você está falando isso
do pai em relação à mulher, mas também vale ao contrário. Vale Por a exemplo, mãe com relação ao filho? O meu filho de 15 anos, já faz um tempinho, ele deu um grito esses dias na mãe. Aí eu olhei e falei, ô, vem cá. Exato. Que porra é essa? É isso aí. Tu já viu alguma vez gritar com ela? Exatamente. E ela é minha esposa. É isso. Ela é minha mulher. Eu nunca gritei com ela. Por que você acha que tem o direito de gritar com sua mãe? Exatamente. Ah, desculpa. Não é pra mim que você vai pedir desculpa, não. Vai lá agora pedir desculpa pra ela. É isso. Pronto. Cara, nunca mais gritou com ela. Nunca mais gritou. Nunca mais. Mas é isso. Os garotos, eles também precisam ser ensinados. É isso. Você ensinou. Vou falar, deixa eu te dizer, antes dela ser sua mãe, ela é minha esposa. E com a minha esposa ninguém grita. Pode ser você, pode ser o João. Não, aqui não. Aqui ela é respeitada do jeito que ela tem que ser. E é essa mensagem que os homens, que são homens, eles precisam passar para os filhos. Falar, opa, aqui a gente trata as pessoas com respeito. Então, assim, quando eu vejo muitas vezes na escola as crianças com aqueles xingamentos, 4 olhos, essas coisas assim, eu fico triste porque aquilo é uma réplica de um comportamento dentro de casa. Então, quando você fortalece, você ensina, por exemplo, a minha sobrinha é muito branca, gente. Eu e minha mãe, nós somos negras. Então, ela perguntou por que a gente tinha uma cor diferente dela. Então, a gente começou a ensinar para ela que todo mundo era igual, o que era o racismo. Eu sentei com ela, nós fizemos um letramento racial com ela e ela entendeu. E aí, ela tem uma colega na escola que é negra e as pessoas começaram a implicar com essa menina. E ela olhou para as pessoas e falou, seu racista, todos são iguais. Não é porque o cabelo dela é diferente que ela é pior que você. Então, quando a Ana reagiu daquele jeito, ela entendeu o que a gente estava ensinando dentro de casa. Do mesmo jeito que nós ensinamos isso, teve alguém que falou para aquelas crianças que o cabelo da menina era de Bombril. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Então, respeito, a gente tem que ensinar, dentro desse núcleo familiar, Cristiane, mas não é todo mundo que é assim. O papel do Estado, então, é proporcionar isso. Quando a gente olha para a Escandinávia, a Oceania, você percebe que é possível. É possível as pessoas viverem com respeito. É possível você andar meia-noite sem medo de acontecer algo pior. Cristiane, que você tá louca. Não, você tá louca. Não. Você tá comparando países muito pequenos com um país continental. Gente, eu tô de ironia, tá? Não é possível que vocês não entenderam. Mas é isso que as pessoas... Mas eu escuto isso. Claro. Eu escuto mas isso. Mas o que a gente percebe nesses lugares? Por exemplo, lá na Austrália, eles têm um cuidado com a natureza muito, assim, pesado. Então, assim, eles se preocupam mais se você tá entrando com alguma coisa que pode contaminar o país do que outra coisa. Eles conseguiram reflorestar um espaço que a gente foi visitar. Em 100 anos, virou uma mata fechada, virgem de novo. Como isso é possível? Questão de educação. Então, assim, as pessoas lá... Gente, lá não vende chiclete fácil na rua, porque não pode cuspir chiclete no chão. As pessoas são educadas para isso. Vocês terem noção, não tem lixeira pelo meio da rua. Porque ninguém anda com lixo jogando por aí. O que é isso? Educação. Então, a cidadania é uma pauta que tinha que ser importante dentro das escolas, mais do que a matemática e a física. Porque se o núcleo familiar não está dando conta de fazer aquilo, o Estado precisa criar esses freios morais, já desde a infância, porque senão vai ficar difícil da gente conviver com a violência nesse nível que ela tá. Porque assim, você não pode sair sozinha. Tem determinados ambientes que eu não ando só. Sinceramente, eu tô dizendo para vocês, eu tenho medo. Eu tenho medo. Porque eu estava numa confraternização de colegas que são advogados, eu não bebo, e eu sentei para conversar com outras pessoas. De repente, uma pessoa me prende na cadeira, começa a dançar na minha frente, não quer sair, eu querendo sair. Gente, tá falando de mim. Eu sou uma pessoa que tem 43 anos, eu levantaria e dar um soco. Assim, eu fiquei naquela hora perdida. É por isso que nós passamos. Deixa eu te falar. Você ficou em choque. Eu não dei trela, eu estava sentada conversando com outras pessoas que são uma pessoa discreta. É disso que nós estamos falando com vocês.
É dessa violência sistêmica, tá vendo? São 34 mil, porque as pessoas acham que são donas, né, dos nossos corpos, podem fazer. E aí você fala, Cristiane, mas de onde isso vem? Da leniência, do acordo social velado, dos grupos de WhatsApp, por exemplo. Quando você coloca aquela piadinha machista, aí vem a pessoa e coloca lá o sorrisinho, a palminha, você tá legitimando o estuprador e o feminicida. Aí você fala, ai, não tô fazendo isso não, tá? Porque ele fala, opa, fiz essa piadinha aqui, a pessoa não se importou. Então, né, se eu matar uma mulher porque ela quer se separar de mim, a pessoa não vai me julgar por isso. Aí você fala, não pensa assim, é claro, isso é velado. Isso é um código velado. E isso acaba, sim, se transmutando para violência, que a gente tá vendo aí. E a briga de espaços de poder já é normal entre os homens. Mas para nós é mais difícil porque pesa a coisa do gênero, porque o ataque agora, ele mudou de cara, né? Não é que a gente não pode mais entrar. Vocês podem entrar, mas vocês podem ficar até aqui. Você não pode ser a líder maior. Você não tem, e você tem capacidade? Porque assim, eu tô fazendo a minha segunda pós-graduação na pauta de liderança, já li 14 livros esse ano. Tá? Nós estamos em abril, gente. Abril, 14. Eu tô no quarto. Eu li, porque eu leio muito, né? Eu gosto, quando eu gosto de um assunto, eu leio tudo que aparece. Daí, você olha para aquele homem ali e fala assim, meu Deus, quem que é essa pessoa na fila do pão? Não sabe nem ler direito. E vai ocupar essa função e eu tô aqui, preparada, testada, com conhecimento. E qual é o impeditivo? Ah, porque você é agressiva. As pessoas começam a te irritar, fazem muito isso com as mulheres nos espaços de poder. A gente reage àquilo e você é doida. Tá entendendo? Então, esse é o modus operandi do machismo hoje. Mas aí também não vai... Aí, tá, putz, eu vou entrar num ponto delicado agora. Porque daí a gente tem, óbvio, a gente tem aquelas mulheres que você acabou de citar, que são provocadas e aí reage de uma forma justamente para se defender ou até para se posicionar. E aí eu vou citar a senadora Leila Barros, no último debate dela, né, que o cara ficou provocando ela na plateia e aí ela reagiu e aí o povo lhe deu como ela sendo doida. Isso. E, cara, ela estava reagindo a uma provocação da plateia que se a organização tivesse tido o bom senso, tinha colocado um segurança lá e tinha colocado aquele deputado pro lado de fora. Exatamente. Porque ela, inclusive, ela foi provocada por um deputado, tá? Isso. Que estava na plateia. Então, assim... E você tem um outro cenário, que é Maria do Rosário, que cria uma suposta violência. Ela esbarra num cara no plenário e aí fala que o cara esbarrou nela. Aí já... Porra... Sabe, fica duas imagens que às vezes pra pessoa fica confuso. Porque fica assim, pô, tá louca, perturbada. Não é que a gente apoia, assim como, em alguns casos, eu digo em alguns, e raro se comparado com a quantidade de mulheres que passam por processos de violência, mulheres instrumentalizam muitas vezes as medidas protetivas para poder afastar e punir o pai da criança. Mas vejam, gente, isso não representa nada em vista da quantidade de mulheres que sofrem violência verdadeiramente, né? Agora, por que a mulher está sendo... Não, eu peguei nesse ponto específico de imagem. De imagem. Agora, tem uma coisa que a gente precisa considerar, mas por que ela está sendo tão mal falada se os homens usam todo e qualquer tipo de instrumento quando estão nesses espaços de poder? Então, se o jogo é esse, por que ela não pode jogar também? Esse é o ponto que a gente questiona. Por que ela está sendo... aqui demonizada, sendo que os homens usam todo tipo de jogo lícito e ilícito para estarem dentro desses espaços, para excluírem uns aos outros e excluírem as próprias mulheres. E quando nós, mulheres, entramos para o jogo e começamos a jogar, e nós somos doida, nós somos isso, nós somos aquilo. O que a gente tem que olhar é que a gente tem que dar equidade no jogo. Se o jogo é jogado assim, então todo mundo pode jogar igual. Entendeu? E a mulher não vai poder ser demonizada. Ah, mas ela esbarrou de propósito, certo? Mas ele também, em algum momento, outro homem já não fez algo e que aquilo foi encarado como uma coisa... Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem que parar de colocar essa incumbência, esse peso no colo da mulher. Olha, nós estamos abrindo espaço aqui para vocês, coitadinhas, mas vocês não podem errar.
Vocês têm que andar aqui nessa linha reta. Isso não existe. Não, eu acho que não é nem um errar, é porque eu acho que ali ela foi muito inocente, cara. Pode ter sido inocente, assim como muitos homens erram também. Porque tanta câmera ali que tem ali. E mas aí veja, pegaram exatamente... mas os homens fazem isso lá em São Paulo. Ele não pegou, eu acho que no seio da deputada, alguma coisa assim. Sim. Você tá entendendo? Só que assim... E quem foi leniente foi os próprios pares, né? Exato! Mas é aí que a pares. gente tá... Aí dela foi o exemplo que você trouxe à tona agora. Mas dele foi eu que lembrei. Você tá entendendo? Então, assim, logo você lembra do erro da mulher, mas e o dele que foi muito mais pior. grave. Muito pior. Entendeu? Então é isso que a gente tem que reparar. Não pode ficar colocando as mulheres dentro dessas caixinhas para poder dizer, olha, por isso que vocês não podem estar aqui. Vocês têm que se conformar. Não. Os erros, eles vão existir e eles vão ser tratados iguais. É isso. Né? Ela errou? Errou. Assim como o deputado errou numa intensidade muito maior. E ali foi um erro desse cara não ter sido caçado. Pois é, isso é um erro. Isso você deu um recado de leniência. Exatamente. Entendeu? Para falar, pode fazer, pode continuar fazendo, pode continuar praticando o abuso sexual, o assédio, porque aqui a gente aceita. Tipo, bastou o cara foi lá, pediu desculpa, nananã. Não, isso não é caso de desculpa. Isso aí a gente sabe o que representa. Por isso que na advocacia a gente tem tomado providências muito enérgicas. Nós hoje alteramos uma lei, trouxemos o assédio sexual e moral e a discriminação como uma infração ético-disciplinar. Cara, pegando esse exemplo dessa deputada de São Paulo, a OAB não pode agir num caso desse? É assim, a gente age, pune, porque a gente tem um tribunal interno. Ali, a vítima precisaria ter tomado providência, entendeu? Porque o Ministério Público, ele já é o tutor da sociedade. Existe um bem jurídico, como a vida... Então, mas você fala assim, a OAB não pode provocar? Poder a gente pode, entendeu? Mas o Ministério objetivo Público, ali de... assim, também colocam na sei lá, OAB... chegar na deputada e falar assim, ó, a gente tá aqui do seu lado. Se Mas quiser deixa levar eu esse lhe negócio à dizer frente, uma a gente coisa. vai contigo. O que eu penso também é assim, hoje nós temos 730 mil pessoas para cuidar. O nosso trabalho aqui, a maioria é voluntário. Como é que a gente faz com todos esses casos? Porque eu tenho um caso de violência contra advogada todo dia. Então, as pessoas cobram muito da instituição. Ou seja, dentro da própria OAB. Dentro da própria OAB, que são vítimas pelos maridos, às vezes por outros colegas. As pessoas cobram uma posição da OAB e nós temos uma posição social, sim. Nós somos o único conselho de classe que está na Constituição. Nós temos um papel de defesa da advocacia, mas de defesa da sociedade. Agora, esse papel, ele não pode ser um papel que é do Estado. Nosso papel é um papel de coadjuvante. O do Estado é protagonista em proteger. Veja, o Ministério Público, ele é o dono da ação penal. O que tinha que fazer? Ouviu na televisão? Quem é responsável tinha que ter ligado para ele, tomado providência. A gente pode até tomar. Esse pode ser o nosso papel? Claro que pode. Agora, eu sou uma pessoa que presta serviço voluntário. Eu deixei 80% da minha advocacia para me dedicar, porque eu me comprometi na campanha para isso. E eu sou uma pessoa que falo sim, sim, não, não, é aquilo dali, ponto final. Mas a gente trabalha só com serviço voluntário. A maioria do nosso trabalho é assim. Você fala, mas a OAB tem muito dinheiro. Não tem, gente. Você tem que sustentar prédio, conta de luz, de água, salário dos funcionários que fazem a máquina rodar. Agora, para você dar um atendimento de qualidade para a vítima, acolhimento, é um trabalho muito mais especializado, que leva muito mais tempo. Tem vítimas que eu fico acompanhando elas diariamente, Brasil afora, todos os dias. Então, elas vão para a terapia que a nossa caixa de assistência oferece, mas eu tô lá ligando, tá tudo bem? Você acordou bem hoje? Tá precisando de alguma coisa? Quer conversar com alguém da comissão? Vocês têm noção do que é esse trabalho? Então, é um trabalho, assim, hercúleo. Porque em muitos casos a gente acompanha judiciais, a gente se habilita nos processos. Quando as colegas ou os colegas sofrem violações de prerrogativas, as pessoas falam, mas a OAB não fala, não faz. É porque não está aqui dentro nas trincheiras conosco. Porque se tivesse, saberia. Ou é porque não mostra. Pode ser isso. Vamos dar um exemplo claro que é polêmico? Aí eu falo assim, é o caso, a OAB nesse ponto, Pode eu vou ser. comparar com o senador Regufe, que fazia muita coisa e ninguém sabia. Eu acho que até pode ser isso. Que Entendeu? o povo fala assim, mas no dia 8 vou trazer um caso polêmico. O caso daquela mulher que foi agredida pelo outro advogado por causa de um cachorro ali no Sudoeste. Então, ele tá suspenso porque ele era advogado também. A gente suspendeu ele no mesmo dia. Porque aqui Tá suspenso. Tá suspenso. Aqui no Distrito Federal, assim, a notícia chegou, o presidente do TED nem pergunta. Ele suspende. Entendeu? Porque aqui a gente já vem com um trabalho de consciência. E ele ainda tá suspenso ainda. Ele deve estar suspenso. Porque a nossa suspensão legal é por 90 dias. A lei prevê.
né? Então, o processo... não, então já passou. O processo regular, mas o processo já deve ter acabado, do TED também, entendeu? Então, o caso ali foi de atendimento rápido, ficou sabendo, ele foi suspenso no outro dia, entendeu? Ou no mesmo dia, não lembro se foi de manhã que a notícia chegou, mas eu lembro que a notícia foi rápida. Mas vamos trazer um assunto polêmico, Mas é o dia 8. Eu não sabia. Você não sabia. Não chegou na população, na comunidade. Esse é um problema que eu tenho que admitir que a gente tem. A gente não consegue furar a bolha e levar. E eu vou trazer aqui um assunto polêmico, que é o dia 8/1, que ali, sabe quantos atendimentos a OAB fez? 5.000 atendimentos. Nós fizemos para os advogados. Então, as pessoas não sabem. No 8 de janeiro. No 8 de janeiro. Vocês sabem que a gente tirou do nosso próprio bolso dinheiro e forneceu o aparato para aquelas mulheres que foram presas logo em primeira mão? Sandália havaiana, sutiã. Nós compramos tudo que tinha branco aqui e levamos dentro da unidade prisional. Então, quando as pessoas falam, mas a OAB não fez nada, fez sim. As audiências de custódia... Quem fica sabendo, Cris? Quem fez as audiências de custódia? Nós montamos um batalhão de pessoas para fazer as audiências de custódia. As pessoas falam, mas vocês não fazem nada com o ministro. Não é verdade? A advogada que foi presa está em liberdade hoje? Você sabe por que ela está em liberdade? E ele não queria liberar porque nós estivemos batendo o presidente Beto Simonetti todos os dias na porta do ministro para colocar ele em liberdade. E não é só ela. Eu falo para as pessoas assim, mas vocês não estão fazendo. Você trouxe seu caso? Porque a gente não é evidente. Você trouxe a sua situação para a gente poder atender? Porque advogados, né, do ex-presidente Bolsonaro foram todos atendidos pela nossa prerrogativas. Os advogados Daniel Silveira foram todos atendidos pela nossa prerrogativa. Agora, interferir na estratégia dos colegas a gente não pode fazer. As pessoas falam, mas vocês têm que ir lá. Não posso criticar a decisão dele. Os colegas são advogados, eles têm as estratégias deles de atuação. Eu, enquanto instituição, não posso simplesmente usurpar deles essa função e falar, ministro, você está errando. Não. Nós estamos aqui para garantir. Mas vocês não fizeram nada com relação à pessoa que morreu no presídio. Você sabe que morre gente todo dia lá ou você está se importando só com essa pessoa? Porque, gente, eu trabalho no sistema prisional há 5 anos. Eu entro lá para atender as mulheres presas, os homens presos há muito tempo, lá com muita frequência. Ele não é o primeiro. Aquilo não foi implicância. Nós tivemos um deputado, próprio ministro Gilmar, no habeas corpus que eu defendi. Ele citou o exemplo do deputado de 2020, que morreu dentro da prisão. Entendeu? Então, assim, não vamos também desconstruir essas narrativas, porque esse país está parado e dominado por uma polarização que não está levando a gente para lugar nenhum. Tá? Assim, você não vê crescimento econômico, você não vê as pessoas saindo dessa situação, fica uma briga ideológica. Eu quero saber o seguinte, quem é que vai sentar na cadeira e vai fazer alguma coisa pela gente? Essa é a pergunta. Por isso que as pessoas me perguntam, qual é a sua ideologia? Eu não tenho ideologia. Tá difícil, porque agora veio mais uma aí do Elon Musk agora. Então, assim, a gente tem que se desprender dessa questão e governar para as pessoas. Porque o espírito tem que ser coletivo quando você senta no espaço de poder. Se você quer um projeto pessoal, deixa eu te dizer um negócio, vai correr sozinho na raia. Você não tem que estar aqui no espaço público. O espaço público é um espaço que você não ganha dinheiro. É um espaço que você vai doar parte da sua vida para deixar um legado para aquele povo que você ama. É isso que a gente faz nos cargos e nos espaços de poder. Se o seu projeto é um projeto pessoal, meu amigo, minha amiga, corra sozinho que você vai dar conta. Você não precisa estar ocupando esse espaço, porque existem pessoas que estão morrendo literalmente. Literalmente, porque a gente pode dar 200 exemplos. Você sabe que eu trabalhei, nessa época que eu tinha mais trabalhos no sistema prisional, eu viajei todos os países da Europa para poder conhecer as melhores unidades prisionais com meu dinheiro, gente, porque o governo não financiou R$1. Eu, inclusive, peguei um empréstimo, parcelei em 50 vezes para poder fazer essa pesquisa. E nós trouxemos N ideias, eu consegui N profissionais que construíram unidades prisionais sustentáveis, com acessibilidade a preços muito menores. Você acha que alguém quis me ouvir? Você acha que alguém quis ouvir a ideia que eu trouxe da Espanha de trabalho dos presos? Porque lá todos os presos trabalham em multinacionais. A Coca-Cola tem empresas dentro das unidades prisionais, porque ela forma os trabalhadores lá dentro. Cris, você tá maluca. É isso. Porque daí você está trazendo uma ideia, Cris, de exploração do preso e não de socialização do preso. Eu acho você está explorando, Cris. Você está aproveitando para explorar o preso, Cris. Deixa eu lhe dizer, o preso, ele quer trabalhar, sabe? Ele quer trabalhar, gente. Ele tem o direito. Só que você não tem o serviço disponível.
Para ele fazer isso lá dentro, você vai fazer o quê com ele? Eles querem, porque ele quer remir a pena. Outra coisa, é prisão enlouquecedora. Se você quer dar para a pessoa o interesse dela se socializar de novo, o que você precisa? Educar aquela pessoa dentro da unidade. Você entendeu? E aí você tem absurdos. Por exemplo, eu vi, acho que foi semana passada que eu vi uma matéria de um policial aqui do GDF, que ele foi afastado, porque quando foi fazer ali a pesquisa dele, né, não viram que ele tinha sido preso por um furto tempos atrás, quando ele era mais jovem. Aí, ou seja, ele foi, passou no concurso, entrou na carreira, né? Aí um jornal, né, que se gaba disso, porque para mim isso não é papel de jornalista, né? Mas tudo bem. O jornal se gabou de que, não, foi a gente que identificou que ele tinha cometido um crime, né? E aí ele foi afastado. E aí agora o cara tá na justiça, ele tá tentando voltar a desempenhar o papel dele de policial. Cara, eu fui ler os comentários da publicação, eu falei assim, gente, o povo tá totalmente sem noção. Ou seja, peraí, o cara cometeu um erro, ele pagou pela pena, ele tá tentando reconstruir a vida dele, e aí ele não tem o direito de reconstruir a vida dele? Não, a pena ela tem caráter perpétuo no Brasil, se você prestar atenção. Apesar da Constituição proibir, a pena ela tem caráter perpétuo. Então, quando a pessoa pratica o crime, ela pratica um erro, né? Sim. Aí eu acho engraçado que as pessoas querem ser perdoadas pelos erros delas. Só que às vezes você mata as pessoas nos seus comentários, nas suas atitudes, nas suas ações, e tá tudo bem. Aí a pessoa comete algo que está previsto na lei, para ela não tem recuperação de jeito nenhum. Você sabe que o ministro Gilmar, ele tem um trabalho que, quando ele era presidente do CNJ, em 2008, ele criou o Recomeçar, que era um projeto para os presos, né? E isso foi uma coisa, assim, que eu me apaixonei por aquilo dali. Era a chance que ele dava das pessoas. E assim, nós temos casos e histórias que você não acredita, sabe? Da chance que foi dada. E a pessoa simplesmente, ela virou outra pessoa. Então, quando a gente fala de erro, muita calma nessa hora, gente. Porque a gente tem que entender que se você está medindo a pessoa com essa régua que está neste padrão, você vai ser medido também com essa régua neste padrão. Aí você fala mal, aí você destrói as pessoas, aí você pratica todo tipo de maldade, fofoca. Só porque não é crime, não significa que não seja erro. Então as pessoas... E veja, eu não estou dizendo que ela não vai colher os frutos da consequência. É claro que colhe. Você ficar 10, 20, 30 anos preso, você está colhendo os frutos, você tem que indenizar a vítima e o trabalho serviria para isso? Porque a lei prevê, tá, gente? A lei prevê que se o preso trabalhar, parte do salário dela tem que ser para reparação da vítima. Então as pessoas estão desinformadas. A lei prevê isso? A lei prevê isso desde 1984. Cara, então a reparação de dano para a vítima... É claro que a vítima pode ter. Então, peraí. Então, se ele tá trabalhando, tá lá no presídio, tal, sei lá, a Nike. Cara, peguei a Nike, tá, vai. Montou uma fábrica de tênis dentro de um presídio e tal. Aquele salário que aquele preso vai receber, parte do salário vai pra vítima. Tem que ir pra vítima. Pô, não sabia disso, Por isso que ele precisa trabalhar. Aí você fala, mas ele fica aquele monte de gente lá parada... Coloca a fábrica da Nike lá. Você já ofereceu esse tipo de incentivo para a Nike? Porque o trabalho do preso, ele é um trabalho que ele não tem as verbas trabalhistas do trabalho normal. Por exemplo, na UABDF a gente emprega 41 e são pessoas excelentes. Eu não tenho problema nenhum. Fiquei na pandemia, enquanto eu era vice-presidente, com eles. Foram maravilhosos. Estavam lá todos os dias, me atenderam em absolutamente tudo, me ajudaram na informática, na recepção, em absolutamente tudo. Só tem que dar 10 para todo mundo. Então, o que eu penso é que a gente precisa de gente comprometida com o coletivo para poder sentar na cadeira e não com projeto pessoal. Enquanto as pessoas sentarem na cadeira pensando em projetos pessoais, a gente vai ver isso que a gente tem no Brasil hoje. Agora, se as pessoas sentarem na cadeira pensando em projetos coletivos, a gente vai ver uma Austrália surgindo por aí. Uma Dinamarca, uma Noruega... Por que esses países se desenvolveram tanto? Por que você não tem problema de gênero lá? Por que você não tem? Porque as pessoas foram criadas de forma o quê? Igual.
Por que a primeira-ministra da Nova Zelândia pôde sair sem crítica? Ela disse que estava cansada, todo mundo entendeu. Ninguém foi criticar ela. E ela foi a pessoa que implementou o melhor programa contra a Covid. Então, assim, o que nós estamos falando nós precisamos mudar a consciência coletiva. Nós precisamos parar de pensar no eu e começar a pensar no nós. Porque não existe sociedade do eu, existe a sociedade do nós. Então, enquanto a gente não incluir e tivermos pessoas com este compromisso, eu vou te dizer um negócio. Isso aqui, absolutamente, não tem jeito. Cara, e a gente falou aí de educação de base, né? Da gente educar na base para que essas pessoas cheguem à fase adulta com a noção do certo, do errado, do coletivo. Agora, o que fazer com a machaiada que já está de barba branca e que está dentro da OAB, que está dentro do Congresso, que está dentro do Senado, que está dentro dos órgãos públicos e continuam ali agredindo as mulheres? Primeiro, porque eu te falo. Claro. Eu te falo. A minha esposa teve um problema uma vez no trabalho dela. E aí ela me relatou. Eu virei para ela, você vai fazer uma denúncia, você vai chegar no teu chefe, vai fazer isso, isso, isso. Aí, de novo. Na terceira vez que ela me contou, eu fui buscar ela no trabalho. E aí essa pessoa que estava ali cometendo um assédio moral com ela, chegou, você é o marido da Camila? Eu falei, sou. E você falou certo, você é o marido. Eu sou o marido dela. A próxima vez que você falar alguma coisa com a minha esposa, eu vou vir aqui e vou arrebentar tua boca inteirinha. Você entendeu? Eu vou entrar aqui nesse prédio e não vai ter quem me segure e eu vou arrebentar a sua boca. Acabou. Nunca mais levantou a voz pra ela, nunca mais falou nada pra ela. Pelo contrário, as amigas dela falaram assim, você tinha que vir aqui mais vezes. Você sabe que eu escutei. Eu agi errado? Agi. Eu fiz uma ameaça. Mas, cara, era minha esposa. Era sua esposa? E eu já tava de saco cheio de ver minha esposa chegando em casa chorando. Eu acredito. Aí você imagina a quantidade de mulheres que não tem ninguém pra falar. Tá entendendo como é que é? Uhum. Porque nós somos milhares que passamos por isso. E não temos uma pessoa para poder falar assim, opa, pera lá, chega. Essa consciência que a gente tem hoje, a neurociência explica que há uma função cerebral, isso vem da química cerebral nossa, que consegue enxergar os homens em qualquer posição e as mulheres não. Então é por isso que a mudança de cultura ela demora tanto, porque é uma questão biológica também. Nós temos que fazer as políticas afirmativas, então são vários passos. Primeiro, educação. Tem que começar uma hora. Cadê? Começou? Agora, em março, por exemplo, nós temos uma lei que obriga que as escolas tenham uma semana de atividades para tratar de temas de combate à violência contra a mulher. Cadê? A escola perto de você fez essa semana? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Então, a primeira coisa é educação de base. A educação é o meio que você vai. Para o que a gente tem hoje, a gente precisa do direito penal. Porque se não tiver o direito penal agora, pro agora, aí os índices, eles vão ser, assim, alarmantes, né? Sem limite nenhum. Então, esse é outro ponto. A gente precisa. Nós precisamos das políticas afirmativas também. Mas aí a gente precisa do direito penal hoje como ele é ou um direito penal mais rígido? Não é questão de mais rígido, porque ele já é rígido. O ponto hoje, todo, das medidas protetivas e da Lei Maria da Penha, nós temos a terceira melhor lei do mundo. É você ter as estruturas. Aí eu volto de novo para o ponto da coletividade. Se nós estamos falando que aquela mulher está passando por um processo de violência, gente, para o Brasil. Você não está entendendo o que é isso para a mulher? Segurar ali na frente dos filhos aquela violência psicológica e física, para ela chegar aí numa delegacia, é porque o negócio já passou do limite há muito tempo. Aí você quer tirar ela de dentro de casa e levar ela para uma casa-abrigo, que é um horror, tá? Tira ela da comunidade dela, das pessoas que vão acolher ela. Então, a política afirmativa ela é composta de algumas ações. A comunicação, a educação das pessoas constante em campanhas. É você criar medidas administrativas para poder combater a violência dentro do ambiente de trabalho, demitir as pessoas por isso. Tudo isso é ação afirmativa. A comunicação em campanha é igual a faixa de pedestres aqui no Distrito Federal. A gente para? Para. Por quê? Nós somos educados. Alguns ainda param, né? Para, mas vamos comparar com o resto do Brasil. Ah, não para. Então, o que eu quero explicar é que... E outra coisa, a gente para porque na época da implantação foi... Rígido. Teve um freio. Teve um... Meu irmão, não vai parar não? Peraí, tinha lá o carinha do Detran lá...
Você Só chegava a multa na de sua casa. uma política mais bem estruturada para a mulher. Entendeu? Então, você precisa dessas casas funcionando, você precisa de psicólogos e assistentes sociais atendendo essas crianças e essa mãe. Você precisa da profissionalização dessa mulher dentro dessas unidades. Não é só arrancá-la de dentro de casa. O que é isso, gente? Ela vai sair de dentro do lar dela. As pessoas falam isso, mas a vida dela está em risco. Deixa eu te explicar o que é isso para uma pessoa. Então, o que a gente precisa... O povo fica aí criando lei. Esses dias eu ia pedir a minha opinião. A gente tirar o feminicídio de dentro do delito de homicídio. Sim, isso vai me dar o quê? Vai melhorar onde nos índices de violência? Nada. Vamos nos preocupar com coisas efetivas para a mudança. A primeira delas é a educação, a segunda delas é a comunicação, campanhas educativas, é a gente criar dentro do poder público e privado sanções severas para as pessoas que cometerem isso, é a gente não contratar sócios de empresas em licitações que tenham respondido por violência de gênero, violência de raça, ou em razão, de orientação sexual. Sabe por quê? Porque as pessoas começam a se direitar. É a gente ter uma lei penal rígida, é a gente criar espaços de acolhimento para a mulher e parar de falar que essas violências são mimimi. Parar de falar que chamar a gente de bostinha, como eu ouvi, esses dias... ou então burra, idiota, as pessoas não respeitarem a gente dentro do ambiente de trabalho, é falar, para, meu querido, aqui dentro você não tem espaço para isso, não. Porta da frente, serviço de casa, vai ser divertido, vai ser suspenso. Nós temos essas medidas? Não. Todo mundo é leniente. Coitado, foi a primeira vez que ele fez isso? Não foi a primeira vez. Eu sou uma pessoa, você tem que me respeitar. Eu já te desrespeitei alguma vez? Não. Então, todas essas medidas juntas é que elas vão começar a fazer efeito. Por que elas não fazem efeito? Porque a mulher sai do emprego dela, ela fica sem como se sustentar, Então, ela sai de perto da família dela, que dá o acolhimento, o abraço, gente, o abraço para essa mulher que apanhou. Você tá entendendo o que é isso? Não, as pessoas não estão entendendo. Então, enquanto a gente não tiver essa política, enquanto a gente não tiver pessoas que se sentem para poder pensar na coletividade, já falei essa frase 5 vezes hoje, a gente não vai ter política pública séria implantada neste país. E não é uma pessoa, é uma geração de pessoas em posição estratégica que entrem querendo colaborar e mudar a vida de todo mundo junto. Ou seja, então a gente tem que pensar da seguinte forma. A nossa lei penal está aí, tem que fazer ela ser respeitada. O poder executivo ele tem que entrar em ação. Ele não precisa criar mais lei, gente. Tem que pegar o que tem e executar. Colocar o negócio para funcionar. Cadê a contratação de psicólogos pelos estados? Para você ter gente especialista para poder tratar essas mulheres? Tem? Não tem. Cadê assistente social? Por que o juiz da vara de violência doméstica e a juíza não tem uma equipe multidisciplinar lá dentro para poder ajudar ele a lidar com aquela questão? Porque aquela questão não é uma questão jurídica só. Tem uma interseccionalidade que a gente chama, que ele não está preparado, ele não fez concurso para isso. Ele fez concurso para julgar questões jurídicas. Não foi para poder julgar questões sociológicas, psicológicas ou antropológicas. Hoje, nós estamos tendo que fazer curso para juízes e advogados com essa perspectiva. Para eles saberem, por exemplo, meu escritório, a gente atua muito com essa perspectiva com os clientes. Eu tenho uma equipe de pessoas fora do direito que me ajudam a construir os raciocínios. Porque sem eles, eu não teria fundamento jurídico, muitas vezes, para levar a questão. Entendeu? Mas cadê essas estruturas, gente? Fala para mim, pelo amor de Deus. Ou seja, e esses profissionais não necessariamente pessoas formadas em direito. Mas nunca! Tem que ser psicólogo. Você precisa ter sociólogo dentro dos tribunais para poder fazer estatísticos, para poder fazer os índices, as análises de dados com qualidade. Hoje a gente não tem análise de dados com qualidade porque você não tem pessoas capacitadas nos lugares certos para fazerem isso. Para poder fazer análise real, para você montar uma política pública. Como é que você monta política pública, pessoal? É com dado. É você pegando a pesquisa real, bem feita, com gente que entende, trazendo os números reais. Você falar, esse ano o Brasil está precisando investir em educação, está precisando investir em segurança. A gente não sabe nada disso. Você pega aqueles dados ali, mais ou menos, que são feitos, e com base naquilo você gasta dinheiro? Não, quer dizer... com base naquilo a gente está precisando investir em tudo. Não. Sim. Aí, quer dizer, alguma coisa vai para frente? Não vai para frente, porque você não tem planejamento. Você não tem nesse país aqui governança. Pode prestar atenção. Aqui um chega, vai destruindo a coisa do outro. Para! Você tá chegando aqui não é para contribuir? Você quer destruir o legado do outro por quê?
Se foi dinheiro nosso que foi investido ali. Então, assim, complicado, viu? Mantém, dá uma continuidade, Claro, aperfeiçoa. é né? óbvio. Então, isso é óbvio que impacta na violência. É claro, o dinheiro não chega onde tem que chegar. Cara, a gente está falando desse ponto, mas como a gente entrou em quesito violência, como é que você vê a questão da saidinha? Ah, não, Que eu acho tá que... sendo, não. que tá sendo... Assim, as pessoas, elas polarizaram os assuntos. Exatamente. Ai, gente, isso vai dando uma canseira pra gente que trabalha com isso todo dia. Deixa eu te dizer, o Brasil adotou um sistema progressivo de cumprimento de pena. Você não tem como deixar a pessoa 50 anos presa, ela vai voltar e vai virar um animal. Você tá entendendo isso? Vai estudar um pouco que você vai entender isso. Por que você vai deixando as pessoas saírem? Para elas voltarem à convivência de novo. Veja, uma pessoa que passou 18 anos presa. Vou contar um caso real aqui para vocês. Eu cheguei num ambiente que a gente tinha uma detenta, uma egressa do sistema que estava trabalhando lá, uma menina que fazia direito, inclusive, uma assim, pessoa maravilhosa ela. Estava estudando, super engajada, e um dia eu cheguei para despachar e ela pediu para conversar comigo. Ela me conhecia, mas eu não a conhecia. Ela falou para mim, doutora, é porque assim, acho que você vai me entender melhor. Eu não tô me sentindo parte desse mundo. Parece que eu sou uma pessoa assim que não sou bem-vinda, eu não consigo fazer amizade no trabalho, eu não consigo fazer amizade na faculdade. Ou seja, ela já estava fora. Já estava fora do sistema, ela estava no sistema progressivo, estava no semiaberto. Qual que é a importância do semiaberto? É isso. É você voltar, ir para um lugar que você possa ser acolhido. Ninguém está dizendo que ela não cometeu crime. Ninguém está dizendo isso. Agora, nós estamos te dando uma segunda chance. Nós estamos aqui para poder te acolher, para te ensinar, para poder te dizer como é que é a vida em sociedade. Então, a saidinha, ela é isso. Então, você lança essas ideias, porque elas são ideias simplesmente populistas, para aquele momento, para angariar a volta. Mas posso te falar, você que está me ouvindo, isso não resolve o problema da criminalidade. Quem faz isso não sabe o que está falando. Porque o nosso sistema, ele é esse. Se você animalizar as pessoas, aí realmente, você vai ver, 30 anos uma pessoa presa, vamos dar um exemplo claro, foi o caso do bandido da Luz Vermelha, que ficou preso na década de 70 até o início desse século. Ele saiu e se matou. Não, na verdade, Mataram ele? Na verdade, ele deu... Eu lembro que ele deu um discurso que perguntaram pra ele, se você sair, você vai fazer de novo? Ele falou, vou. Mas ele é doido. Ele ficou doido, porque o isolamento, ele é criado para enlouquecer. Você acha que a pena de ficar isolada ela é ruim? Não. Ela enlouquece as pessoas. Ela muda a essência da pessoa, tanto de quem trabalha, quanto de quem está lá preso. Por isso que eu sou favorável de que os agentes penitenciários eles não fiquem expostos em 7 dias mais do que 2 vezes por semana naquele ambiente de trabalho. Você sabe por quê? Porque aquilo é mentalmente insalubre para eles. E aí você assiste o experimento de Stanford, que é mais rápido, mas é a tradução do livro do professor Philip Lin, que é um psicólogo renomado de Stanford, que escreveu um livro chamado Efeito Lúcifer, mas gente, o nome não tem nada a ver, tá? Mas ele explica... Não tá falando do anjo caído. Não tá. Mas ele explica esse experimento que foi feito dentro da universidade, que ele contratou atores, uns para serem agentes penitenciários e outros para serem presos, e passaram algumas semanas dentro desses papéis, e as pessoas incorporaram esses papéis. Os presos começaram a apanhar de verdade, começaram a ser estuprados. Assiste lá o filme que você vai ver. Ele teve que interromper o experimento, porque aquilo ali é um microespaço de poder. As pessoas começam a mudar a forma com que elas se relacionam com aquela sociedade daquele lugar. Então, quando eu falo isso, eu não estou defendendo aqui o preso, eu estou falando sobre o sistema. Os agentes penitenciários não podem. Os policiais não podem. O Estado teria que ter uma mega estrutura para receber essas pessoas, para elas fazerem terapia. Para elas, uma pessoa que fica ali com a violência 4, 5 vezes na semana, como eles ficam, a pessoa muda a personalidade. Eu tenho amigos que são... E aí você não está falando só do preso, tá falando agora do agente também. Do agente. Por exemplo, eu tenho amigos que são delegados que não sentam de costa para uma porta, porque tem medo de alguém entrar e atirar. Como é que é, Brasil? Eu não sento. Você tá entendendo? Então, eu que não sou delegado não sento. É isso que eu tô dizendo para vocês. Você fala, ele é culpado? Não. O sistema que vai mudando a cabeça dele. Ele lida com tanta violência todo dia que ele começa a desconfiar de tudo, de todos. Você quer ver uma coisa? Quando eu chego num restaurante, principalmente um restaurante... Por isso que minha esposa às vezes fala assim, cara, você já reparou que você só vai em restaurante que você já conhece? Eu falei, sim, porque eu sei onde fica a porta de saída, eu sei onde fica tal coisa, eu conheço o nome do garçom, óbvio.
Pra mim é mais prático, é mais fácil, né? E quando eu chego num restaurante que eu não conheço, cara, a primeira coisa que eu faço é procurar a porta de saída. Se eu não acho, eu pergunto pro garçom. Cara, onde que tá a sua porta de saída? Agora você vê, umas pessoas que vivem expostas à violência 24 horas por dia. Então não é normal. Hoje você tem índice aí dos policiais, 40% da corporação doente. Claro que fica doente, é óbvio. É igual os médicos. Cara, a nossa PM aqui no DF, no Distrito Federal, tá ferrada. Mas é óbvio. Tá ferrada. Você viu aquele policial que matou outro dentro da viatura? Mas claro que vai matar. Gente, qual é a parte que vocês não estão entendendo? Que a pessoa enlouquece, exposta à violência 24 horas por dia, escutando só notícia ruim. Deixa eu te falar um negócio. Por isso que eu falo muito para as pessoas, para de consumir coisa ruim. Mas no caso deles não tem jeito? Tem? Não tem. É atividade profissional, é igual médico. Você vai numa UPA dessas aí, você não tem médico, a pessoa passa 3, 4 horas a mais que o plantão dela exposta a um lugar que não tem nada direito para você prestar socorro. Claro que ela vai viver uma situação de estresse constante. Claro que ela vai adoecer. Então, o adoecimento mental de determinadas profissões, ele é completamente justificável. Eu quero só saber o seguinte: quem é que está olhando para essas pessoas com um planejamento de saúde mental? Você tá entendendo? Porque vai chegar uma hora que nós vamos ter 2 trabalhando e 98% doente. Porque vai adoecer? Então, a gente tem que olhar para o sistema, pessoal, não é só olhando para o preso. Quando a gente fala em direitos humanos, eles são aplicáveis ao sistema e é a todo mundo que compõe esse sistema. Os policiais precisam de atenção. A pessoa não pode ficar exposta 3, 4 vezes por semana ali à violência. Ah, mas ele trabalha pouco. Vai lá, entrar dentro de um lugar perigoso, armado, que você pode morrer, para ver se você vai dar conta de andar 7 dias por semana, igual a gente senta no escritório para poder fazer alguma coisa. Não! Então, assim, gente, alguém precisa parar para reprogramar as coisas. Porque senão, você vê, as doenças mentais hoje, elas já são a segunda, né, no ranking de doenças. Por quê? Porque tá tendo um adoecimento coletivo. Alguém tá prestando atenção nisso, por favor? Me diz que tá. Só que não, né? Quem tem condição corre para uma terapia em psiquiatra. Quem não tem? Cara, pelo contrário. Aqui em Brasília, agora eu vou esquecer o nome dela, mas foi colocada uma comandante mulher, né? Foi. Na PM. Foi. E eu lembro que o discurso dela, ela falou assim: iremos nos preocupar com a saúde mental dos nossos policiais. Claro. Cara, o que teve de mídia batendo nela, Não. de tipo assim, como assim cuidar da saúde mental? Você tá louca? Tem que cuidar da nossa segurança. Eu falei, cara, peraí, cara. Se o policial não tá bem, como é que ele vai cuidar da segurança? E as pessoas não têm noção do que é trabalhar com a violência cara a cara. Eu entrei nos presídios por 5 anos, toda quarta e sexta. Eu sei que ambiente é aquele hostil ali. Eu sei qual é a energia que tem naquele lugar. E as pessoas ficam expostas àquilo dali, ó, diariamente. Como que você não adoece? Então, o que a gente precisa, pela 6ª vez eu vou dizer, é de pessoas comprometidas com o coletivo. É pessoas que entrem e não é uma pessoa, tá, gente? Isso aqui se trata de uma geração. Para entrar nos lugares e mudar e virar a chave. Porque a segurança vai melhorar. A violência policial vai melhorar. Quando a pessoa não ficar exposta 7 dias por semana, trabalhando 12 horas, dentro daquela comunidade, fazendo a sua terapia, né? Fazendo atendimento psicológico, fazendo atendimento psiquiátrico para poder regular. Todos nós temos problemas emocionais, trazemos coisas da nossa vida passada. E é óbvio que essas coisas podem aflorar. Então, é disso que nós estamos falando. Cris, eu te confesso que sobre a saidinha, eu fico naquela assim, tipo... Não é. Se a gente tivesse um sistema hoje... Só que, ao mesmo tempo, eu sou extremamente favorável do preso ter dentro do presídio suporte para que ele possa sair de lá e depois tocar a vida dele. Mas ele não tem. Só que hoje ele não tem. Ele não tem. E aí você vai deixar ele preso por causa disso? Não. O que você precisa ter? O suporte de trabalho pro preso. É assim, eu não entendo por que a gente licita marmita, por que as cozinhas não estão funcionando. Sabe por que as cozinhas não estão funcionando? Porque você não tem agente penitenciário suficiente para fazer o acompanhamento do trabalho. Seria mais barato você fazer o concurso do que você contratar a empresa para fornecer a comida fria, porque a comida sai 3 horas da manhã, e é óbvio que quando ela chega lá, ela não tá mais palatável, tá? A comida é desbalanceada, porque senão é controlado por nutricionista com um monte de carboidrato, com as pessoas sem fazer atividade física, é óbvio que os presos vão ficar doentes. Colesterol alto, com triglicerídeo alto. Por quê? Porque o fornecimento não está adequado. Agora, se fosse feita na hora, é outra coisa. Tá entendendo o que eu tô falando? Por que não faz? Porque vai ter muita dificuldade. Gente, para. Eu tive unidades prisionais que eles têm Masterchef, tá? Para os presos.
que saem de lá especialistas em comida italiana, sushi, saem de lá empregados para ir para um lugar. Então, assim, o que a gente precisa é de uma gestão. Ah, vamos privatizar. Claro que não. Essa é uma função estatal, na minha opinião. É o Estado que tem que fazer isso. Mas e o PPP? Não. Porque tem presídios hoje que Minas PP, tem né? os O três público tipos. privado. Eu não gosto deste modelo, não gosto do modelo das APACs. Para mim, esse é um serviço estatal. É o Estado que tem que prover a segurança e a oportunidade de socializar. É uma responsabilidade dele. Minas gasta muito mais com os presídios nessa parceria público-privada e as APACs do que com o presídio normal. Então aí, vamos lá. Então, cadê a vantagem disso? Não estou vendo nenhuma vantagem. Eu não vi, em termos de números, melhora de reincidência das pessoas que passaram por aquele lugar, porque você me convence que aquele modelo é bom quando o retorno é favorável. Para mim, eu sou da opinião. Ah, mas o Estado não consegue fazer. Não, o Estado consegue. Você só precisa ter gestores nos lugares certos. E não ter dinheiro saindo pelo ralo também. Não, o DEPEN fica com dinheiro todo ano, porque não tem ninguém que vai pedir para ele lá dinheiro para executar projeto. Entendeu? Então, o que a gente está precisando nesse país? Governança. Gente séria, uma geração séria, sentada nos lugares certos para fazer a coisa acontecer. Aí você vê que a gente consegue evoluir em 10 anos o que não se fez em 500. É só isso. É duro, né? Pra caralho. E falamos de um monte de coisa, né? Um monte, mas o bom é esse. 10 podcasts comigo, gente, porque assim, é muito assunto. Cara, aqui tá aberto, sempre que você quiser voltar, sempre, Didi, vamos trocar uma ideia sobre tal coisa. Cara, só É porque a gente nem falou de carreira, gente, eu nem entrei no desenvolvimento pessoal ainda, porque é outra pauta enorme que a gente tem para poder falar sobre o mercado de trabalho, mas aí vai ficar para outra oportunidade. Não, vai ficar para outra e vai ser um prazer te receber de novo aqui. Ah, a gente eu que falar um agradeço. pouquinho. E eu acho que é um ponto que, né, que a gente tem que falar, que é essa questão da carreira das mulheres no direito. Muito! Né? A gente tem que falar muito. Eu tô com uma pauta muito nova agora. Vou lançar um curso de liderança, né, para as nossas líderes internas da OAB, que vai ser mega legal, que não tem nada no Brasil igual. O que a gente está fazendo agora. Pronto, ela já vai sair daqui de agenda marcada. Pronto, tá? A gente já vai deixar a agenda marcada para ela voltar e falar sobre essa parte da carreira, que eu acho que é bacana, sim. Muito bacana. Né? E, cara, a gente tem que... Eu não sei se é porque eu sou meio à parte, mas, por exemplo, eu sou contra o Congresso ser formado do jeito que é. Eu sou contra a cota que foi estipulada para mulheres no Congresso. Entendeu? Porque eu acho que a cota que foi estipulada é ridícula. É retardada. E qual é a sua proposta? 50-50. Pelo menos. Mas o povo não consegue nem cumprir 50, isso que tá aí. Você vê, Entendeu? puniram as pessoas que não colocaram mulher, os 30%? Não. Tá todo mundo querendo ser anistiado. É isso. Deram dinheiro para as mulheres? Não. O dinheiro não chegou. Entendeu? Eu acho assim, pega ali. Porque esse negócio de... não, o partido ele tem que colocar X mulheres na candidatura. Tá, ok, ele coloca ali só para cumprir a meta. Ele não vai colocar uma mulher que realmente vai competir. Não vai. Eu falo que vai ser bucha de canhão como um monte de outro... Mas o que a gente está fazendo com as mulheres agora é exatamente isso, gente. Nós estamos criando líderes. Porque hoje falta no Brasil liderança. A nossa Câmara Legislativa aqui são quantas mulheres? 4, eu acho 5. Paula Belmonte. É a Jane, a Jaqueline. A Jaqueline. Aí tem aquela do Guará, que é a enfermeira. Putz, não me lembro o nome agora, dela. cara. Mas são 4 ou 5 elas. Só. Putz, esqueci o nome dela, cara. Que vergonha. Elas são 4 ou 5, assim. Eu falo muito com a Jane e com a Jaqueline, a gente tem muito projeto junto, mas o que a gente está fazendo agora com esses projetos de liderança, gente, eu achava bom os homens participarem também, porque assim, nós estamos com uma ausência de líder, tanto homem quanto mulher, no Brasil, que é um negócio, assim, problemático. Então, nós estamos criando esses cursos de imersão para ensinar as pessoas a terem uma liderança colaborativa, ou que a gente também chama de humanizada e lucrativa. Então, quer dizer, vai ser uma liderança que vai te ensinar a como lidar com pessoas e como ganhar dinheiro com isso. Que é isso que a gente está querendo e que é isso que as mulheres precisam, né? Então, esse é o nosso próximo projeto, que nós já vamos agora no finalzinho de maio, nós vamos lançar
para as nossas lideranças aí, presidentes das nossas comissões da mulher da OAB, e internamente, que nós já começamos a fazer isso no ano passado, e esse ano nós estamos vindo aí com a segunda edição, 2 dias completos, com conteúdo, assim, de qualidade, para poder, né, tornar e formar essas mulheres líderes para saber lidar com crises, para saber lidar em ambientes tóxicos, o que fazer, como agir, quais são os instrumentos que você tem que usar, o que você vai fazer para poder subir nessa escada que tem esse tipo de ambiente, tudo isso nós vamos tratar lá. Podia colocar alguma coisa de artes marciais também nessa bagaça, hein? A gente sempre disponibiliza. A gente tem várias academias aqui que têm parceria com a nossa caixa de assistência. Podia colocar, porque eu acho que toda mulher, a minha logo vai entrar no Krav Maga. Logo. A gente tem, mas a gente tem aqui parcerias. E sempre quando a gente faz movimento... Deise Amarillo. Deise, é verdade. Eu tava esquecendo dela. Então tem a Deise, tem a doutora Jane. A Jaqueline. Cadê? A Jaqueline Silva. Paula Belmonte. E acabou, cara. Então são 4 mesmo. É isso mesmo. Tu acha isso justo? Não. Entendeu? Eu acho assim. Câmara Legislativa, são quantas vagas? Meio a meio, cara. Acabou. Mas é isso que a gente tem na UAB hoje. Hoje a gente tem a paridade dentro da UAB. Hoje Entendeu? todos os cargos... Congresso Nacional, meio a meio. Hoje Acabou. a gente tem dentro da UAB 50% de mulheres e 30% de pessoas negras. Isso é uma política afirmativa, não tem como. Entendeu? Tem que ter. Você tem que ter as mulheres sentadas lá. E eu tenho feito muito estímulo para que as mulheres ocupem as presidências das seccionais no próximo, agora nas eleições desse ano. Então, o que eu tenho feito de articulação e tenho dito aos homens, gente, dá um passo atrás. Chegou a nossa vez. Chegou a vez. Tem Paraná, por exemplo, em 90 anos, a primeira mulher. Santa Catarina também. Mato Grosso, a segunda mulher. Bahia, a primeira. São Paulo, a primeira mulher. Você está entendendo o que nós estamos falando? Nós estamos em 2024. Nós estamos falando de primeira mulher. E em 90 anos que existe uma instituição, isso é inadmissível. Mas você sabe por quê? Porque as pessoas se agarram no poder. Se elas se agarrassem no poder para poder trabalhar pelo coletivo, ok. Joia. Mas se agarram porque... Ego. É projeto pessoal. E não querem arredar dali. Então, assim, é isso que eu falo para os homens. Deixa a gente passar. Porque se vocês não colaborarem, deixando a gente passar, nós vamos ter que viver numa revolução. Nós vamos ter que viver num constante embate, guerra. Não é isso que a gente quer. A gente quer a possibilidade de competir com igualdade. Hoje, a gente compete uma corrida com obstáculo com vocês. Vocês estão correndo livres e nós na corrida de obstáculos, para poder chegar no mesmo ponto. Aí, se a gente consegue vencer, a gente está habilitada para ocupar aquela função. E fora que isso, cara, faz... Por exemplo, eu tenho uma colega, ela tá com 52 anos. Ela veio ser mãe agora. Porque ela chegou... Eu até brinquei com ela. Assim, e aí foi brincadeira mesmo. Aqui pode até parecer ofensivo, gente, mas foi brincadeira. A gente se conhece há anos. E eu virei pra ela e falei assim, cara, tu vai ser mãe-avó. Tipo isso. Porque não dá? Você tá entendendo pra gente? Entendeu? Eu não sou mãe, eu tenho 43, não sou mãe, não vou ser. Mas hoje, uma criança vai entrar na minha rotina... Mas aí você colocou isso pra você, entendeu? Eu não sou mãe e não vou ser. Ela não foi isso. Ela sempre quis ser mãe. Só que ela falou assim, cara, eu vou ser mãe quando eu estiver perto da minha aposentadoria. Porque daí eu já vou ter feito toda a minha carreira, todo o meu negócio, ninguém vai me puxar o tapete por causa de licença maternidade, de filho, de não sei o que lá. E aí, quando eu estiver perto da minha aposentadoria, eu me dedico ao meu filho. É isso. Aí, ou seja, ela foi mãe agora, o filho dela tá com 2 anos, ela se aposenta ano que vem. Não dá, né? Não dá. Assim, pra nós o ponto é mais complicado mesmo, sabe? Mas eu sou daquelas, pra gente encerrar o dia de hoje, deixar uma frase pra vocês, prosseguir sempre e desistir jamais. Você pode chorar 1 noite, 2 noites, mas no 3º dia você precisa levantar, tomar um banho, enxugar as lágrimas e prosseguir. Porque esse é um caminho que está sendo construído para aquelas que vêm depois de nós, né? E eu termino também dizendo que Jesus, ele foi o maior promotor das mulheres. Todo o ministério dele foi sustentado pelas mulheres, né? Então, foi a mulher que viu ele sair daquele túmulo.
ele atendeu aquele pleito daquela mulher adúltera. Tudo isso veio à tona para poder mostrar a importância que Jesus dava para a gente. A primeira juíza da Bíblia foi uma mulher, né? E foi uma das pessoas mais empoderadas que viveram naquele século. Então, quando as pessoas falam do cristianismo e se referem à nossa posição, elas têm uma visão equivocada, e eu até penso que desvirtuada do que é verdade, do que Jesus projetou para nós mulheres. Ele projetou um sonho que muitas vezes é dele, de estar em lugares grandes e chegarmos em lugares grandes. E não existe limitação para aquilo que ele programou, né? Então, eu não acredito nesse evangelho que quer nos tolher de estarmos, de falarmos, porque não foi esse evangelho que Jesus escreveu, e ele deu prova disso várias vezes, trazendo Esther para salvar um povo, Abigail, Priscila, e eu poderia ficar a tarde inteira aqui numerando mulheres que trabalharam. Mas aí você pegou mulheres que é um pouco desconhecida do público geral. Pega só Maria Madalena, já tá bom. Já tá bom? Pois é, só ela viu Jesus. Jesus poderia ter escolhido um dos apóstolos, né? Por que escolheu ela? Escolheu ela porque ela ia transmitir com fidelidade. Elas sustentaram financeiramente o ministério de Jesus. Então, é disso, né? E o braço direito de Moisés era quem? Quando ele libertou o povo, era a irmã dele, Miriam, a quem ele escutava. Então, só para vocês entenderem, e acabarem com aquela coisa de que o que foi projetado para nós foi um sonho de Deus, que às vezes as pessoas tentam falar assim para mim, mas você não vai dar conta, mas isso é muito para você. Sabe o que eu penso? Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, eu penso na minha cabeça, tá, gente? Eu não falo tudo que eu penso, não. Esse foi o sonho que Deus colocou no meu coração, que ele projetou para mim. Então, eu vou ter medo? De forma nenhuma. Vamos pra frente que atrás vem gente. E é isso que eu quero deixar aqui pra você. Se no seu coração você sente que existe algo pra você e que você pensa que é muito grande, deixa eu te falar, não existe sonho que chegue no nosso coração e que a gente não dê conta de realizar. É esse recado que eu quero deixar, mas a gente volta pra falar de carreiras, que aí eu vou falar. Vai falar depois. Cri, obrigado, gostei muito do nosso papo, bom. Foi muito legal. E espero sim te receber aqui outras vezes. Vamos vir. Pra gente poder falar de outros assuntos também. De outros assuntos. Vai ser um Obrigada, prazer. gente. Estou à disposição. Me segue lá no Instagram, Cristiane Damasceno, LV. E tá aí já no nosso descritivo, já deixamos aí o link do Instagram dela, tá? Basta você ir lá, clicar aí, né? No descritivo e já vai estar seguindo a Cris, beleza? O meu Instagram também tá aí. Cara, ó. Logo em breve eu vou voltar a abrir o quadrinho de perguntas e respostas. Boa. Porque a galera tá gostando de ver a camisa folgada, sabe? Ó, meu irmão, 30 quilos, compadre, em 3 meses. Tá? Pros invejosos aí que falaram que eu ia ficar só rolando, engole, beleza? São 30 quilos, ó, sem medicamento. Sem Ozempic. Sem porra nenhuma. Nem termogênico eu tô tomando. Só na reeducação alimentar. Reeducação alimentar, natação, agora corrida, tá? Natação, aí eu vou dar o nome, natação eu tô fazendo com a equipe da New Wake Natação, joia de bola demais, a equipe, porra, comprou a briga de realmente fazer eu chegar à meta dos 95 quilos e, cara, os caras puxam, cara, quando eu chego lá e eu dou uns migué às vezes, meu irmão, quando eu dou migué, o treino seguinte é 3 vezes pior. Então, assim, eu aprendi a não dar migué, entendeu? Tipo assim. E reeducação alimentar com a minha nutricionista Thay, beijo, obrigado. E agora corrida com o Vini Pereira, que aí ele tá me treinando pra meia maratona. E, cara, tô feliz, cara, tô feliz. Então, se você aí tá gordinho, sentado no sofá, sem esperança, bicho, eu tava também. Tá? Eu já tava naquela, assim, de incorporar o gordinho feliz, sabe? Aquele que fala assim, não, bacon é vida, mulher gosta de máquina de lavar roupa de 10 quilos, que lava sexo centrifuga, não é de tanquinho. Eu já tava naquela onda, tá? Mas, bicho, até a patroa tá mais feliz agora com o peso a menos, filho, né? Então, tipo, para de ser mocorongo, levanta do sofá, vai cuidar da tua saúde, beleza? Galera, ó, se inscreve no canal, curta, compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e acompanhe a gente no Instagram, que daí você vai ficar sabendo quando que a Cris vai retornar aqui com a gente, tá? É isso aí. Joinha, grande beijo, grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Estúdios ou Streaming, o espaço profissional para o seu podcast. Gravado ou ao vivo, temos a expertise que você precisa para a melhor performance do seu podcast. Venha conhecer nosso espaço sem compromisso.